Fala fera, essa é a nossa videoaula sobre movimento vertical, beleza? Bom pessoal, o movimento vertical é um movimento que acontece obviamente na vertical, então ele sofre o efeito de uma grandeza física chamada aceleração da gravidade. Então imagina aqui que eu tenho um carinha pulando do avião, um paraquedista, né? Esse paraquedista, obviamente, depois que pula, ele começa a cair em queda livre, beleza? Nesse caso, não é no vácuo, é no ar, e nós vamos estudar o movimento no vácuo. No vácuo, ele fica sob a ação de uma única aceleração, que é a aceleração da gravidade. No entorno da Terra, assim como em torno de todas as grandes massas, existe uma aceleração significativa, atraindo as outras massas para o centro do planeta. Na Terra, essa aceleração que atrai os objetos para o centro do planeta vale aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Por isso que tudo que está ao redor da Terra, nas proximidades da sua superfície, eles são acelerados para baixo, com essa aceleração que eu estou falando para vocês aqui. Em alguns problemas, essa aceleração ela vale 10 metros por segundo ao quadrado, porque o pessoal dá uma arredondada, mas o valor mais próximo do real é 9,8, ok? Então, no entorno do nosso planetinha, tem uma aceleração de 9,8 metros por segundo ao quadrado que puxa tudo para baixo, ou seja, para o centro do planeta, que é redondo, tá certo? A Terra não é plana. Ok? Se você acredita que a Terra é plana, esse canal não é para você, beleza? Vamos trabalhar sempre com a Terra do formato que ela é, redonda. Então, tudo é atraído para o centro dela, beleza? Bom, pessoal, esse movimento vertical é um movimento uniformemente variado. Se eu adotar o vácuo como meio e não considerar a resistência do ar, essa aceleração de queda é constante igual a G, que é a gravidade. Então, o móvel ele cai com aceleração de 9,8 metros por segundo ao quadrado. O que isso significa? Significa o que está mostrando aqui nessa animaçãozinha, que a cada segundo a velocidade dele fica 9,8 metros por segundo maior. Então, ele parte do repouso, no instante 1 segundo, a velocidade dele é 9,8. No instante 2, ela é 9,8 maior, vira 19,6. No instante 3, ela é 9,8 maior e vira 29,4 metros por segundo. Então, o movimento vertical é um movimento retilíneo uniformemente variado, porque a gente admite essa aceleração constante, porque nós vamos admitir sempre o vácuo. Falando em vácuo, Galileu Galilei já fazia uma experiência lá na Torre de Pisa. Ele soltava dois objetos com massas diferentes e ele previu que se nós desprezássemos o ar, a resistência do ar, objetos de massas diferentes cairiam exatamente iguais. Então a queda do movimento não dependeria da massa, apenas da aceleração da gravidade. Hoje nós temos câmaras de vácuo, como eu estou mostrando aqui, Nessa câmara aqui é retirado todo o ar. E aí é feito esse experimento. O rapaz soltou aqui, uma maçã e uma pena. A maçã e as penas caíram exatamente no mesmo tempo, caíram igual. Por quê? Porque a queda livre não depende da massa nem do formato dos objetos, apenas do tempo e da aceleração da gravidade, ok? Bem, esse experimento também foi feito na Lua, ok? O primeiro astronauta que pisou na Lua levou alguns experimentos e um desses experimentos foi soltar um martelo e uma pena, e os dois na Lua, por não ter atmosfera, também caíram exatamente ao mesmo tempo. Bem, vamos falar das funções agora, né? Se o movimento vertical é um MUV, ele tem exatamente as mesmas funções. Ele tem o sorvetão, S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. É só você voltar nas nossas aulas anteriores, que tem uma videoaula só sobre essa função. Ela obedece o VOAT, função horária da velocidade, V igual a V0 mais AT. Também temos uma videoaula nessa playlist somente sobre essa função.
e ela obedece à equação de Torricelli, v ao quadrado igual a v0 ao quadrado mais 2a delta s, né? Vou voando duplamente mais 2 asa deltas. E também temos uma videoaula só sobre essa equação aqui dentro da nossa playlist. Vamos prestar atenção somente, pessoal, nisso daqui que eu vou grifar para vocês. Eu só troquei o espaço por altura, ó, onde tem altura é o espaço, é o ΔS, virou ΔH. Por quê? Porque eu estou trabalhando com essa altura aqui, ó, a altura que os objetos percorrem durante a sua queda. Também troquei a aceleração por G, ó, onde tinha A, eu coloquei G. Por quê? Porque no movimento vertical, os objetos estão sob influência da aceleração da gravidade. Então, a única coisa que eu fiz foram essas alterações, mas as funções são exatamente as mesmas. Ó, sorvetão, posição final, posição inicial, velocidade inicial, tempo, aceleração, que é a gravidade, tempo ao quadrado sobre 2. Função horária da velocidade. Velocidade final, velocidade inicial, aceleração, que é a gravidade, vezes o tempo. E a equação de Torricelli, velocidade final ao quadrado, velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, que é a gravidade, vezes o ΔH, que é a variação da altura ou a variação do espaço. Ah, professor, é muito complicado. Continue usando as mesmas grandezas. Só entenda que a aceleração é a gravidade e o espaço é a altura. Ok? E no movimento vertical, nós temos algumas grandezas que precisam ser observadas segundo o seu referencial. Nós geralmente adotamos esse primeiro referencial aqui, ó, onde o Y aponta para cima. Então, as grandezas que apontam para cima são positivas e as grandezas que apontam para baixo são negativas. Eu costumo usar esse referencial. Mas você não é obrigado. Existe a possibilidade de você adotar o referencial para baixo. E aí, as grandezas que apontam para cima ficam negativas, para baixo positivas, tá certo? Então, eu vou adotar sempre esse referencial da esquerda nos meus problemas, nas minhas aulas. Então, a velocidade que for para cima ela é positiva, a velocidade que for para baixo é negativa, assim como os deslocamentos. Deslocamento para cima é positivo, deslocamento para baixo é negativo, e a aceleração da gravidade vai ser negativa. Tá certo? Porque eu vou adotar o referencial para cima, mas nada impede que você use esse referencial da direita. Perceba que esses sinais são importantes até para que a gente entenda o movimento. Quando eu jogo um objeto para cima, ele freia. Quando eu jogo um objeto para cima, ele vai parando, diminuindo a velocidade, ele para no ponto mais alto e depois ele vai aumentando a velocidade para baixo. Então ele sobe freando, para no ponto mais alto e depois desce acelerando. Ó, então a descida tem que ter o mesmo sinal, a velocidade e a gravidade, porque é acelerado, e a subida tem que ter sinal contrário, a velocidade e a gravidade, porque ele é retardado, tá bom? Vamos ver. Existem 2 tipos de movimento vertical. A queda livre, igual o paraquedista. Lembra que eu falei no começo da aula? O paraquedista ele está em queda livre. Ó, ele começa com a velocidade inicial igual a 0, e aí ela acelera para baixo e chega lá embaixo com uma velocidade diferente de 0. Então, se você pega um objeto, uma pedrinha, e solta da sua mão, ela começa com velocidade inicial 0 e vai acelerando para baixo, chegando no chão com uma velocidade final. Tá bom? Então, esse movimento se chama queda livre. É quando a primeira velocidade é 0 a partir de uma altura. E existe o lançamento, que pode ser para cima ou para baixo. Lançar para baixo é arremessar um objeto para baixo. Lançar para cima é arremessar um objeto para cima. Então vamos imaginar, ó, eu pego um objeto com a velocidade inicial diferente de 0, eu jogo ele para cima, ele freia, no ponto mais alto ele para e depois ele acelera para baixo. Vamos repetir? Empurrei o objeto para cima, joguei o objeto verticalmente para cima com a velocidade inicial diferente de 0, então ele vai freando, para no ponto mais alto e acelera para baixo, ok? Então esse é o lançamento vertical para cima, são os 2 movimentos mais comuns. Eu posso lançar para baixo, é igual a queda livre, só que a velocidade inicial não é 0, tá bom? Então tá aqui a nossa videoaula sobre movimento vertical. Anteriormente nós falamos sobre a equação de Torricelli, a função horária das posições no MUV e a função horária das
velocidades. Curte o vídeo se você gostou, se inscreve no nosso canal e compartilha com a sua galera para a gente ficar feliz. Beleza? Aquele abraço.